Muito bem, nós já estamos de volta aqui com o nosso Peladeiros de hoje, 6h30. Bora falar do Mengão! Flamengo! Os Galácticos. Ô César Mackenzie, ô Getúlio, ó, vou falar um negócio pra você. Você fica dando esse agouro aí, mas não adianta não, cara. Não adianta não. Não adianta não. O Getúlio foi o que mais chegou perto do placar. Ele colocou 4-1. Pois é, quase assim. E aí, ô César? Olha, depois de mais uma goleada, dessa vez imposta ao Santos, em plena Vila Belmiro, 4-0, 4-1, 3 de Gabigol, e o quarto gol fechando aí a goleada, o Andreas Pereira. Na verdade, são dois jogadores que tiveram... Na verdade, o Andreas Pereira, na infância, ele era santista, né? Perguntaram até isso na apresentação do jogador. E o Gabigol, que foi criado também na equipe de Vila Belmiro. Então, foi do ex e do ex-torcedor, né? Do ex-jogador e do ex-torcedor. Valeu aí a lei. E somente o Flamengo agora ganhou uma folga, né? Só retorna à tarde de quarta-feira para o técnico Renato Gaúcho treinar ainda mais a equipe, tentar corrigir, né, alguns erros que ainda acontecem, né? Eu percebo ainda que os setores ainda estão um pouco distantes, não está muito compactado, né? E aos poucos deixar o time mais a cara do Porta-Lupe. O Flamengo entra em campo somente no dia 12 contra o Palmeiras, lá na Arena Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileiro. Dia 15 contra o Grêmio pelo jogo de volta da Copa do Brasil, no Maracanã. E dia 22 pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, provavelmente em Brasília, com a presença de público. Né? O time dormiu no G4, mas com o empate do Red Bull Bragantino contra o líder Atlético Mineiro por 1-1, ele voltou para o quinto lugar com 31 pontos e 2 jogos a menos. Né? Detalhe que o técnico Cuca, para não ser mais chamado de cabelo de boneca, ele está passando a mão na água, assim, molhando o cabelo, jogando todo para trás, né? Para não ficar aquele cabelo esvoaçante assim na frente. Ele ficou meio... Ele ficou aí com como é que pode dizer assim, psicologicamente abalado quando chamaram ele de cabelo de boneca. Tem até uma entrevista dele, cara, muito legal quando ele fala sobre isso, ele quase chorando. Me chamou de cabelo de boneca? Poxa, como é que pode? Mas, ô César, Oi. me parece que o Gabigol foi assim, alguns torcedores que estavam lá do lado do Santos provocaram ele. É verdade isso? Teve uma provocação dele lá? Falaram que eram convidados da diretoria do Santos que começaram a mexer lá com o Gabigol no intervalo, e ele fez sinal, tá? Respeitar a casa, né? Respeitar a casa. Espera o segundo tempo, né? Mas eu acho isso normal. Estou fazendo uma tempestade em copo d'água por causa disso. Cara, eu lembro que naquele jogo de famoso 6-1 que o Flamengo deu no Botafogo, depois do 6-0, o Russão, torcedor do Botafogo, provocou, né? Comprou não sei quantos rolos de papel, corte de rolos de papel higiênico, falando: o Flamengo se borra todo quando joga com o Botafogo, caramba, quatro, tal, aquela coisa toda. E quando o Flamengo enfiou a 6, o Zagallo lá no camarim, ele postou a foto. Ele postou a foto em papel higiênico, 6-1, né? E houve a encarnação, a brincadeira normal, pô. O Eurico Miranda fala quando o Vasco deu um chocolate no Flamengo, se não me engano, foi 5. Rapaz, eu fui nesse jogo. Foi 5-1. 5-1. 5-1. Ele distribuiu, antes do jogo, ele distribuiu o vinho de Páscoa para todo mundo que estava subindo. Isso foi no primeiro turno, né? Só que aí no final do campeonato, em 2 jogos, o Flamengo descontou, ganhou de 2-1, descontou os 5-1, ainda ganhou o título. Então, faz parte da brincadeira essa encarnação. Saudável, né? Acho que é legal. Isso aí. Isso aí perder tempo discutindo isso, você vê na televisão ontem, passei 1 hora discutindo sobre isso. Quantos gols o Flamengo está até agora, hein? Quantos gols o Flamengo está? Tantos que eu nem sei. Faz a conta aí. Não, o Flamengo já passou de 100 gols na temporada, é o único time que passou de 100 gols na temporada, e com o Renato Gaúcho já são 40 e poucos já. É galáctico, não tem jeito. É muito gol para ficar aqui contando para você. Né? No brasileiro é o ataque mais positivo, com 32 gols. Aí, tá vendo? Não tem jeito, a coisa 32 gols, é o ataque mais positivo.
Ô, Mackenzie, Oi. e o Davi Luiz, hein? Vem ou não vem? Pois O que que é, você acha? rapaz. Recebemos aí um fake aí de uma possível postagem, né, do Twitter, do Teve. Instagram do Vene Casagrande, do Jornal Dia, dizendo que estava fechado e tal. Na verdade, o que está certo é que o Benfica desistiu do jogador, né? Então, e o Marcos Braz e o Bruno Spindel, pô, são um macaco velho. Eles já sabiam disso. Ele tem contato com o técnico Jorge Jesus, tem um O bom. Jorge Jesus deixou a bomba pro Flamengo, isso sim. Chegou, ó. Fica tranquilo que o jogador vai ser de vocês. Então falta aquele detalhezinho, aqueles númerozinhos, né? Ó, como é que vai ser aqui, como é que vai ser ali, entre luvas e tal. O que se sabe é que o piso oferecido é o piso de R$ 800 mil por mês, mais luvas, que vai ser diluído junto com o salário por mês. Acredito que ele vai ganhar, assim, entre luvas e tem os benefícios também, né? São os bônus por conquista, por vitória. Acredito que deve chegar a 1 milhão e 100 por mês, mais ou menos, o salário do zagueiro. Quantos anos ele tem, o Davi Luiz, hein? Não sei. O Rude, você sabe? O Rude é o. É mais novo do que eu. Aguenta correr, pô. Aguenta. Entendeu? Mais um jogador da Europa que desembarca no Brasil, cara. Entendeu? São contratações. Você imagina a zaga do Flamengo, Davi Luiz e Bruno Viana. Pô, coisa linda, garoto. Nossa. Linda Só de não é morrer. melhor do que Quinones e Marco Aurélio, hein, cara? Só não é melhor do que Quinones e Marco Aurélio essa. Zaga cabeluda, Davi Luiz e Arão improvisado na zaga. Sensacional. A bola bate e quica, vai lá fora do estádio. Ô, Sérgio Vascão, rapaz, torci tanto pro Vasco, vou falar para você sério mesmo, cara. Como eu torci pro Vasco. O Arão e o Davi Luiz, se não fossem jogador parado numa blitz, meu camarada, iam futucar a cabeleira deles até achar alguma coisa. Até achar. Pois é. Mas diga aí, Sérgio. Pois é, rapaz, o Vascão ontem, né, emplacou 2-0 na Ponte Preta, gols do Andrei e do Caio Lopes, no histórico estádio de São Januário, que nunca será Guanabara, tá? Aliás, isso é inveja do verdadeiro time do povo que construiu São Januário com só e com amor, meus amigos. Quem quase virou shopping uma época aí, foi outro time, viu? Foi outro time que quase virou shopping, tá? Então, exatamente. E é esse mesmo time vai provocar. E esse mesmo time aí que na década de 20 proibiu o Vasco de jogar e criou a famosa Liga Barbante para não ter que enfrentar o Vasco, né? Mas também o Botafogo e o Fluminense foram nessa, né? Mas tudo bem. Mas ontem o Vasco começou com duas novidades no meio de campo, que foram o Caio Lopes e o próprio Andrei, e os dois fizeram os gols do Vasco, né? E o Lisca, ele não só mudou o esquema tático do time, mas também nós vimos uma diferente atitude, né, do time ontem enfrentando a Ponte Preta, que tem dois ponteiros, né, o Moisés e o Niltinho, que tem as características que o Vasco precisa. São jogadores rápidos pela ponta e que chutam bem. Eles realmente chutaram bastante em gol ontem, mas o Vanderlei ontem o Vanderlei estava inspirado e agarrou muito bem ontem. E com isso o Vasco garantiu o resultado 2-0. E eu gostei muito foi da variação tática que ele impôs ao time. Era uma coisa que estava incomodando a torcida também, que era o Vasco não ter jogado pela esquerda, né? Então ele tem o Zeca jogando de lateral esquerdo, com a perna invertida, né? É o único no Brasil que eu acho que tem isso, né? Que não dava profundidade ao time. Então ontem ele fez uma variação tática interessante, que quando o Vasco atacava, ele botava o Zeca de cabeça de área, né? De volante, que agora não é mais cabeça de área, é volante agora, né? Que fala. E com isso ele liberava tanto o Andrei como o Caio Lopes para poderem atacar, e visto que os dois foram os dois que fizeram os gols do Vasco, né? Então
Já deu para perceber uma mudança no time através do tempo que o Lisca teve para treinar. Ele ficou com uma semana inteira disponível com o time para treinar, e a gente já viu essa mudança não só de atitude, mas também tecnicamente. E a novidade aí da contratação do nosso amigo John Sanches. Eu vou confessar a vocês, quando eu vi, eu falei assim, quem é esse cara? Quem é esse cara? Né? Eu fui buscar as informações e vi que não somente ele fez o gol de letra no Flamengo, né? Que já credencia ele bastante para jogar no Vasco, mas também ele foi campeão da Copa Sul-Americana com aquele famoso time do Del Valle, daquele rapaz que veio, aquele técnico, né? O Ramírez, que veio treinar o Inter e foi uma decepção total. Ele era titular desse time, jogou também a Libertadores ano passado, então é um jogador novo, né, de 22 anos, passou por todas as seleções de base do Equador. É uma aposta para um time que está precisando encorpar, então pode ser que dê certo, mas é aquilo, né, Vasco hoje em dia a gente tem que estar com sempre os dois pés atrás, né, mas... vamos lá, é isso que nós temos para hoje, e durante a semana aí vamos discutir a tabela que o Vasco tem para frente, né? Que é uma tabela dos próximos 5 jogos, tirando o próximo jogo, que é sexta-feira contra o Brasil de Pelotas, de novo no histórico estádio de São Januário, né? Que nunca vai virar Guanabara, e vamos dissecar um pouco mais a tabela que o Vasco tem para frente, que é um pouco ardilosa, mas eu estou vendo a evolução do time. Já está vendo uma luz no fim do túnel. Isso que eu ia falar, a gente brinca muito aqui do dedo do treinador, né, rapaz? Mas ontem foi falado isso durante o jogo, né? O Lisca teve uma semana cheia para trabalhar e já deu para ver uma diferença, né? O que você falou. O Zeca fazendo uma função diferente da que ele estava fazendo. Pelo que eu assisti o jogo ontem, estou até brincando de torcer aqui, mas eu assisti mesmo o jogo. E o Vasco diferente, deu para ver um Vasco diferente, tocando a bola, fazendo a jogada do primeiro gol, por exemplo, foi uma bonita jogada ali. Então, quer dizer, já deu para ver que houve uma evolução, né? Rapaz, foi o primeiro jogo do Vasco, acho que nesse campeonato, que eu tive a convicção que o Vasco ia ganhar o jogo. Em nenhum momento assim, você viu assim, porra, tá tomando um sufoco. Não. No final do primeiro tempo, sim, a Ponte Preta chegou mais. Eu acho que o time deu uma relaxada no final do primeiro tempo, e aí proporcionou o Niltinho e o Moisés serem perigosos, né? Chutam bem de fora da área, e até escutando o Bismarck, né? O antigo jogador do Vasco, né? Que fez muitos gols no Flamengo, por acaso, ele falou que ele é empresário de futebol, e ele disse que ofereceu o Niltinho e o Moisés para o Vasco antes da Série B, e o Vasco não aceitou, para você ver. O Vasco, antes de pegar o Cruzeiro, ele recebe em casa o Brasil de Pelotas, depois pega fora 2 jogos. O Avaí, que também está na frente dele, e o CRB. São 2 clubes que estão na frente do Vasco na tabela, antes de pegar o Cruzeiro. Né? Fazer o clássico aí, mais um clássico da Série B. Então, os próximos 5 jogos do Vasco são, tirando esse próximo, que é um jogo mais ou menos café com leite, mas... os outros 4 jogos são jogos difíceis, então o Vasco tem que realmente engrenar vencendo próxima sexta-feira para ganhar confiança e conseguir fazer o que o Botafogo fez, emplacar vitórias seguidas para chegar no G4. Mas vamos lá, bola para frente. Mas eu acho que a declaração daquele menino, né, aquele jogador, esse rapaz que está desde 5 anos no Vasco, também ajudou muito, né? Acho que ele mexeu com os brilhos, né? O André, né? Mexeu com os brilhos dos jogadores, né? Ele foi lá a fundo, mexeu na ferida, realmente deu uma acordada, né? O próprio Caio Lopes foi uma aposta do Lisca. O Lisca declarou estádio de sítio em São Januário, né, Sérgio? Enquanto lembra que eu falei isso quando a gente conversou sobre isso, né? Não tinha notícia de ninguém, e ele fechou o grupo, e ele falou que realmente ele sentia que se o Vasco não tivesse ganho ontem, ele ia embora. Ele falou isso com todas as letras. Então, assim, ganhou um fôlego. Espero que não seja que nem o Marcelo Cabo, né? Ganhava um jogo, aí agora vai, aí perdia.
Aí ia lá, vai ser demitido. Aí ganhava. Agora vai. Aí ficava naquele negócio. Agora vai. E aí perdi o próximo jogo. Mas o futebol brasileiro é assim, cara. O torcedor, o treinador tá ali ameaçado, tá? Você tá vendo que o negócio não tá rendendo, mas aí o cara consegue ganhar um joguinho, então ele fica. Aí daqui a pouco, se ele não ganhar, aí agora vai. Aí ele ganha, aí ele fica. Daqui a pouco ele toma uma jabuletada, tá na rua. Enfim. É isso aí. Fazer o quê? Mas vamos lá. Beleza, olha, o Peladeiros de hoje vai para mais um intervalo, 6h45 por aqui. Daqui a pouquinho a gente fala do Flusão, que joga já contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Pois é, já. Voltamos, hein? Voltamos aqui com... agora até a véia falou no meio aqui. Voltamos aqui com o nosso Peladeiros de hoje. Tudo gosta, né? Vamos nessa, né? Vamos falar do Flusão. Grande Flusão. Pois é, mas o César fazendo a Carmen Miranda. Você sabe que semana passada eu fui dar uma zoada aqui no Fluminense. Fiquei recebendo um monte de WhatsApp aqui. Falar em Carmen Miranda, eu lembrei da Paola Oliveira, que ganhou a dança dos famosos, né, Ruth? É isso mesmo? Pois é, foi isso. Lembrou da Paola Oliveira. Pois é, quase a mesma coisa. A diferença é grande. Diferença grande. Grande não, enorme, né? Eu diria. Bom, falando em enorme, o Fluminense tem mais 2 desfalques para o jogo dessa segunda-feira contra o Bahia. O jogo é daqui a pouquinho, 7h no Maraca, hein? Egídio e Gabriel Teixeira não foram relacionados para o jogo. Egídio não é desfalque. Esse momento eu vou colocar aqui no grupo dos cartoleiros, que vai ter de tricolor soltando. Hein? Mas ó, lembra que o Egídio é cria da Gávea, hein? Olha só, claro. Que a gente criou igual o passarinho. Depois ele mandou embora para ter matado, mas a gente mandou embora. Não joga, hein? Ó, olha a torcida, olha a torcida do Fluminense quando você fala para eles, hoje o Egídio não joga. É assim. Bom, o meio atacante, rapaz, o Gabriel voltou a sentir o desconforto muscular na coxa após o treino do último sábado e tá fora do jogo. O lateral foi poupado por causa da sequência de jogos. Pois é, tem feito muitos jogos, muita merda também, então ele vai ser poupado hoje. Agora, olha só, como a notícia boa, a alegria de pobre ela dura pouco, né? Aí o Egídio não vai jogar. Adivinha quem joga? Quem? Danilo Barcelos vai ser o titular da lateral esquerda, com Marlon também sendo relacionado. Rapaz. No ataque, o técnico Marcão, que já não tinha Luiz Henrique e Caio Paulista, tem algumas opções para escalar ao lado de Fred e Luca. Nenê, John Arias, Matheus Martins e Casares. Olha que beleza. É o que o Marcão tem, assim, sabe? Aquele leque, assim, para ele escolher. Bom, a provável escalação para hoje. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, André Martinelli, Iago, Nenê ou Arias, Luca e Fred. Fluminense tem 18 pontos no Brasileirão, está em 16º com a mesma pontuação do América Mineiro, que já está na zona do rebaixamento. O América Mineiro é o primeiro da zona, tá ali igual, né? Já falei no grupo aqui, tá ali na zona. E o Fluminense tem a mesma pontuação do América Mineiro. O Bahia é o 15º, também tem a mesma pontuação. Quer dizer, uma derrota hoje... um jogo para escapar mesmo de todo mundo querendo escapar, todo mundo querendo correr da zona perigosa ali. Como diz o Vanderlei Pofechou, né? A zona da confusão, né? Aí todo mundo querendo correr dali. A zona da confusão, não pode chegar na zona da confusão. Aí o pessoal querendo sair fora dali. Bahia e Fluminense estão naquela, né, rapaz? Se der ruim ali, próxima rodada do Brasileiro, um dos dois, se empatar hoje, por exemplo, pode os dois ir para a zona de rebaixamento. E para a gente fechar aqui, a gente fez o nosso bolão na semana passada, ficou faltando o jogo do Fluminense. Aliás, César, dá o resultado do bolão aí, como é que ficou no fim de semana. Eu não acertei nada, né? Acertei nos outros, mas nessa vez eu não acertei nada, né?
Abre o microfone. César Mackenzie. Jovem. Trabalhar com essa garotada que está começando agora é um problema. Fecha o microfone porque eu estou ouvindo as notícias aqui, então para não atrapalhá-los, entendeu? Pois é. Ele está tão desesperado para o Davi Luiz vir para o Flamengo que ele está até assim. Não, fica nervoso não, que vai vir reforço bom para o Vasco ainda. Olha só, Coritiba e Botafogo, eu acertei, botei 1-0 Botafogo. No Santos e Flamengo, ninguém acertou, mais perto chegou o Getúlio, colocou 4-1. 4-1. Vasco e Ponte Preta, Getúlio acertou, colocou 2-0. Viu? E agora a vez do Fluminense e Bahia. Rude Oliveira. Fluminense e Bahia hoje tá com a cara de 1-1 esse jogo, hein? 1-1. Cara de 1-1. Getúlio Oliveira. 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Olha, eu coloco 1-2 Bahia. Sérgio. 3-3, porque essa zaga do Fluminense, desde que esse Nino voltou da Olimpíada, tá uma peneira. Viu? Vamos dar 3 pênaltis pro Fluminense hoje, para o Fluminense fazer 3 gols, cara. E o Fred bate. É promoção dos meus. Não tem problema. 3-3. Hoje vai ser uma pelada da pior qualidade. Jesus. Pois é, até agora eu acertei 2 placares, né, do Vasco, por uma coincidência, né? Um o César e um o Getúlio, né? Pois é, vai começar às 7 da noite o jogo do Fluminense, 7 horas da noite. Vai ser onde mesmo? Agora, Maracanã. Inclusive, Maracanã tá chovendo no Rio? Voltando hoje, né? Tá chovendo no Rio. Maracanã voltando hoje com a grama nova que plantaram lá. Aí já vai fazer jogo com essa chuva aí, já não adianta de mercadoria nenhuma. Já vai virar um pasto. Amanhã já amanhece um pasto, já. O Fluminense vai ter uma sequência boa de jogos, hein? Vai pegar só clubes que estão na tabela de baixo, na parte de baixo da tabela, na segunda página. É uma sequência de jogos do Fluminense aí que ele pode se firmar, se afastar mais ainda da zona de rebaixamento. Vamos ver, né? Vamos ver. O time tem que render. O Fluminense está no cravo, está na ferradura. Uma hora joga bem, outra hora joga mais ou menos, outra hora não dá para entender. Enfim, daqui a pouquinho, Fluminense e Bahia jogando pelo Brasileirão. Vamos assistir, vamos prestigiar. Né? Pois é, rapaz. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Vamos começar despedindo do Sérgio, rapaz. O Sérgio que está lá na Noruega. Que horas são aí, Sérgio? Aqui vai dar meia-noite. São 5 horas de diferença. E queria dar um alô especial aí para o pessoal de Mendes, né? Falar que tenho muito orgulho de estar aqui participando. Eu tenho uma memória afetiva com Mendes e 5 Lagos aí, então para mim é um prazer muito grande aqui. Passei muitas férias, muitas mesmo aí na região, então para mim é um prazer. Bacana, tem muita gente que o quarto clima do mundo, é isso aí? Pois é, o quarto clima do mundo. Então, tá vendo? Excelente. Bom para os cabelos. Valeu. Por isso que eu não fiquei careca, tá vendo? Getúlio ia muito Mendes, Paulo de Fronten. Também. O Getúlio frequentou mais, foi Paulo de Fronten. Getúlio, um abraço para você, rapaz. Até quarta-feira. Até quarta, fica com Deus, Sérgio. Aquele abraço, obrigado mais uma vez aí pela força, pela minha mãe, legal, César. Por aí. Rude Oliveira, você mora no meu coração, querido. Tenha certeza. Valeu, meu querido. Um grande abraço para você, um abraço na sua mãe aí pelo aniversário. Obrigado, César, aquele abraço. Abraço, Rude, abraço, Sérgio, abraço, Getúlio. Notícias de última hora aqui, ventilando, né? Sempre algumas lendas, né? Que foi oferecido o Sérgio Romero, ex-goleiro do Manchester United, ao Flamengo, está sem clube. Pelo amor de Deus. Né? Que coisa. Mas horroroso. Já temos Diego Alves, manda ele para outro lugar. Quarta-feira tem mais Peladeiros aqui na programação. Obrigado pela companhia de todo mundo. Valeu, tchau, tchau.